E aí, meus super Skyporas, como é que vocês estão? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para este sábado, dia 30 de novembro, beleza, galera? Serão 35 palpites para vocês, então fiquem até o final do vídeo para pegar todos esses palpites e também o nosso bilhete Caipora, fechou? Teremos jogos na final da Copa Libertadores, La Liga, Premier League e para aquele corintiano de coração, teremos o nosso palpite entre Criciúma e Corinthians. O Timão está brigando pela vaga na Libertadores, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites. Mas antes vou trazer para vocês os nossos resultados dos jogos dos dias 28 e 29 de novembro. No dia 28 tivemos 14 palpites com 11 greens e apenas 3 reds, tá? Foram 79% de taxa de acertos no dia 28. Quem pegou esses palpites? E também temos os palpites no dia 29. Tivemos 18 palpites com 12 greens até o momento e apenas 3 reds, tá? Temos 3 jogos que ainda irão acontecer e estamos aguardando os resultados. Depois verifiquem eles na nossa planilha Caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Não se esqueçam de se inscrever por lá também. Por falar em se inscrever, já clique aí embaixo, já se inscreve no canal e também não se esqueçam de colocar as suas notificações para receber todos os dias os nossos vídeos. Já deixa o seu like aí e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 30 de novembro? Bora pra intro! Fala, galera, vamos começar com nossas análises para o planejamento do dia 30 de novembro. Já pegou seu caderninho e sua caneta aí? Então já peguem e anotem os melhores palpites da Caipora, beleza? Já dá um pulinho lá também no nosso Insta e segue a gente por lá. Teremos um palpite especial para a finalíssima da Libertadores, beleza? Então vamos lá com os nossos palpites. Eu separei o Auckland contra o Newcastle Jets na Liga da Austrália. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Auckland é de 62%. Ele tem apenas 44% de aproveitamento, mas ele venceu as 4 partidas disputadas, tá? Esse aproveitamento são das 4 partidas oficiais que o Auckland disputou. Já o Newcastle Jets ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Em séries, o Auckland vem vencendo, como eu disse, e o Newcastle vem sofrendo gols a 9 jogos. Temos aqui nos últimos jogos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Fechou? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei aqui o Shonan Bellmare contra o Yokohama F Marinos. Separei essa partida na J1 League do Japão com o mercado também de over 1,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Shonan vem a 8 jogos marcando gols e o Yokohama F Marinos vem vencendo a 4 jogos. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando, na casa do Shonan, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, nós separamos over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é Melbourne City contra o Western Sydney Wanderers. Separei essa partida na Liga da Austrália também, porém com mercado de vitória e empate para casa. O Melbourne City ele tem 56% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 67% nos seus últimos 9 jogos. O Western Sydney ele tem 50%. No histórico são 15 vitórias do Melbourne, 7 empates e 13 do Sydney. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Melbourne City vem a 10 jogos marcando gols e o Western vem a 10 jogos também marcando gols. Últimos encontros, temos vitória e empate do Melbourne em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, temos vitória e empate do Melbourne nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Melbourne venceu ou empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Sydney ele venceu apenas uma de 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida ainda na Liga da Austrália, MacArthur contra o Brisbane Roar. Separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o MacArthur vem sofrendo gols a 5 jogos e o Brisbane vem perdendo a mais de 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre eles. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos over goal no primeiro tempo na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo. Fechou?
Próxima partida é uma das melhores equipes da Espanha, Barcelona contra o Las Palmas em La Liga. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Barcelona tem 82% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Las Palmas tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Barcelona e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Las Palmas vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Barcelona venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona também vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas que ele disputa, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Partizan Belgrade contra o Jedin Steve. Separei essa partida na Superliga da Sérvia com o mercado de over goal no primeiro tempo. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de 2,5. Somente o Partizan marcou gols no histórico das partidas das duas equipes. Em séries, o Partizan vem sem derrotas a 5 jogos e o Jedin Steve vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo nas partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é o Al-Ittihad contra o Al-Ittihad Jeddah. Separei essa partida na Arábia Saudita Professional League com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ittihad vem vencendo a 5 jogos e o Ittifaq não vence a 5 jogos. Últimos encontros, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Ittifaq, temos over 1,5 gols nas duas partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida que eu separei o RB Leipzig contra o Wolfsburg. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Leipzig vem sem vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Wolfsburg não perde a 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do RB Leipzig, temos over 1,5 gols nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é a União Berlim contra o Bayer Leverkusen. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, União Berlim não vence há 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do União Berlim, temos over 1,5 gols em apenas 2 das últimas 5. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Leverkusen. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é na Premiership da Escócia, o Celtic contra o Ross County. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Celtic tem 84% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ross County tem 44%. No histórico são 32 vitórias do Celtic, 6 empates e 5 do Ross County. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros, o Celtic ele venceu o primeiro tempo em quase todos os jogos contra o Ross County. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? A próxima partida eu separei o Nottingham Forest contra o Ipswich Town. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de vitória e empate para casa. O Nottingham Forest tem 55% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipswich ele tem 39%. No histórico são 17 vitórias do Notts, 9 empates e 8 do Ipswich. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Notts vem a 5 jogos sem empates e o Ipswich vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros, vitória e empate do Notts em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Notts nunca perdeu para o Ipswich. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Notts Forest jogando em casa, ele vem vencendo ou empatando, tá? Perdeu para o Newcastle jogando em casa na última partida. Porém, o Ipswich venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, ainda na Premier League, eu separei o Wolverhampton contra o Bournemouth. Separei essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando nas partidas dos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 3,5 cartões, principalmente expulsões na maioria dos jogos, tá? Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também temos over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes e também temos expulsões.
E verificando a disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 5 cartões por partida, tá? Somando as duas equipes. E o nosso árbitro ele tem uma média de acima de 4 cartões por partida. Então, para essa partida, eu separei over 3,5 cartões, beleza? A próxima partida é o Brentford contra o Leicester. Separei essa partida na Premier League com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5 gols entre as duas equipes. Em séries, Leicester vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e prestem bem atenção, nas últimas 5 nós tivemos ambas marcam, beleza? Verificando na casa do Brentford, também temos ambas marcam nas duas partidas e over 1,5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes e também temos ambas marcam em quase todos eles. Então para essa partida é over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Crystal Palace contra o Newcastle United. Separei essa partida na Premier League com mercado também de over 1,5 gols. Verificando no histórico, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Newcastle vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Crystal Palace, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Hartberg contra o Salzburg na Bundesliga da Austrália. Separei essa partida com over 1,5 gols. Histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e verifiquem também temos ambas marcam na maioria delas, tá? Na casa do Hartberg, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 2 delas, tá? Porém, a maioria dos jogos foi over 2,5 gols, beleza? Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam em quase todos os jogos também, com over 1,5 na maioria deles e over 2,5. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei a Superliga da Sérvia, Miradost Lucani contra o Estrela Vermelha. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Estrela vem marcando gols a 9 jogos e o Lucani vem empatando a 3. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é o Al-Shabaab contra o Al-Hilal. Separei essa partida na Professional League da Arábia Saudita com mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Hilal vem marcando gols a 10 jogos e o Shabab vem marcando a 6. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Shabab, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Milan contra o Empoli na Série A da Itália. Separei essa partida com um mercado inusitado que eu quase não trago aqui. Vitória, empate para casa e under 4,5 gols. O Milan ele tem 72% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Empoli tem apenas 44%. No histórico são 17 vitórias do Milan, 8 empates e 3 do Empoli. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Milan não perde a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória e empate do Milan nas últimas 6 partidas e under 4,5 gols em 5 delas. Verificando em casa, o Milan ele venceu a maioria das partidas, foram 4 das últimas 6, empatou uma e perdeu uma. E temos o under 4,5 gols nas últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Milan ele vem vencendo, empatando 5 das suas últimas 6 partidas e o Empoli ele venceu apenas uma de 6. E temos under 4,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, vitória, empate para casa e under 4,5 gols, beleza? A próxima partida é o Clube Brugge contra o Dender. Separei essa partida na UEFA Pro League da Bélgica com vitória seca para casa. O Brugge tem 76% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Dender tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Brugge, 2 empates e uma do Dender. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Clube Brugge vem a 10 jogos marcando gols e o Dender vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros, temos vitória do Brugge em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Brugge ele venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Dender não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza?
A próxima partida é a Premier League da Inglaterra. Separei o West Ham United contra o Arsenal. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, não temos séries para esta partida. Nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em todos os jogos entre as duas equipes. E na casa do West Ham também temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é esse clássico na Bundesliga da Alemanha. Separei o Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Bayern vem vencendo a 5 jogos e o Borussia vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Dortmund, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos, principalmente na casa do Dortmund. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é o Mamelodi Sundowns contra o Sekhuhune United. Separei essa partida na Premiership da África do Sul com mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols não ultrapassam os 2,5 gols. Verificando em séries, o Sekhuhune ele vem a 5 jogos sem empates. E nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Mamelodi Sundowns, under 3,5 gols nas últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, o Feyenoord contra o Fortuna Sittard. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Feyenoord ele tem 77% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fortuna tem apenas 56%. No histórico são 20 vitórias do Feyenoord, 3 empates e 5 do Fortuna. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Feyenoord e Fortuna vem marcando gols há 5 jogos. E nos últimos encontros, nós temos vitória do Feyenoord em 4 das últimas 6 partidas. Em casa, o Feyenoord venceu 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Feyenoord venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Fortuna Sittard venceu apenas 3 das últimas 6 também. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a primeira divisão de Andorra, separei o Santa Coloma contra o Penha Encarnada. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Santa Coloma, ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Penha tem 39%. No histórico, são 15 vitórias do Santa Coloma, 5 empates e 2 do Penha. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, não temos séries para essa partida e nos últimos encontros, nós temos vitória do Santa Coloma em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Santa Coloma venceu 3 das últimas 6, enquanto o Penha venceu apenas uma de 6 jogos. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Vamos lá que a próxima partida é agora na Ligue 1 da França. Separei a Paris Saint-Germain contra o Nantes. Essa partida com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória para o PSG é de 79% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nantes não vence a 9 jogos e tem 17%. No histórico são 40 vitórias do Paris Saint-Germain, 9 empates e 11 do Nantes. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o PSG vem sem empates a 5 jogos e o Nantes vem perdendo a 4. Últimos encontros, nós temos vitória do PSG em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o PSG venceu 5 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, o PSG venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Nantes não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida, é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Real Valladolid contra o Atlético de Madrid. Separei essa partida na Liga da Espanha com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Valladolid, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Para essa partida, over 1,5 gols. A próxima partida é a nossa partida em destaque na Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro contra o Botafogo nessa finalíssima. Será um grande jogo para esta partida, beleza? Eu separei para este mercado um vitória empate para fora. O Botafogo ele tem 45% de probabilidade de vitória com 67% nos últimos 9 jogos de aproveitamento.
Já o Atlético Mineiro ele tem apenas 22%. Ele não vence há mais de 9 jogos. Verificando no histórico, são 24 vitórias do Botafogo, 11 empates e 15 do Atlético Mineiro. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vence em derrotas a 5 jogos e o Atlético Mineiro não vence, como eu disse. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Botafogo em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo ele venceu ou empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Mineiro não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? A próxima partida é na primeira B do Chile, o Magallanes contra o Deportes Limache. Separei essa partida com casa para se qualificar. O Magallanes tem 55% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Deportes Limache tem 44%. No histórico, são 3 empates nos 3 jogos que disputaram. E na média de gols é de acima de 3 gols. Em série, jogando em casa, o Magallanes vem marcando gols a 5 jogos e o Limache vem sofrendo a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos empate nas últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Magallanes venceu apenas uma das últimas 6 e o Limache venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que casa irá se qualificar, beleza? Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, o Sporting contra o Santa Clara. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Sporting tem 80% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santa Clara tem 67%. No histórico são 11 vitórias do Sporting e apenas uma do Santa Clara. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sporting vem a 10 jogos marcando gols e o Santa Clara vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Sporting em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Sporting venceu todas as últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Sporting venceu 5 das últimas 6 partidas e o Santa Clara venceu apenas 4 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Bolívar contra o Royal Party na divisão profissional da Bolívia. Separa essa partida com over 2,5 gols. O Bolívar tem 86% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Royal Party tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Bolívar, 3 empates e 5 do Royal Party. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Royal Party venceu empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Jogando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Cuiabá contra o Bahia. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols não ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Cuiabá vem sem vitórias a 5 jogos e o Bahia vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros, under 3,5 gols nos últimos 5 jogos. Na casa do Cuiabá, under 3,5 gols na única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Bahia perdeu de 3-2 para o Vasco. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? A próxima partida é uma das partidas também em destaque, o Criciúma contra o Corinthians. Separei essa partida no Brasileirão com vitória e empate para fora. O Corinthians ele tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Criciúma tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Corinthians, 3 empates e uma do Criciúma. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Criciúma vem sem vitórias a 5 jogos e o Corinthians vem vencendo a 4. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Corinthians nas últimas 6 partidas. E jogando na casa do Criciúma, ele venceu e empatou as únicas 2. Últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians ele vem vencendo 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Criciúma não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? A próxima partida é o Deportivo Toluca contra o Clube América. Separei essa partida na Liga MX do México com mercado de under 4,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o América vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Toluca, under 4,5 nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vasco da Gama contra o Atlético Goianiense. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com empate anula para casa. O Vasco tem 63% de probabilidade de vitória, com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goianiense tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Vasco, 5 empates e 3 do Goianiense. A média de gols é de acima de 1,5.
Em séries, o Vasco vem perdendo há 4 jogos e nos últimos encontros, o Vasco venceu 3 das últimas 6 partidas e na sua casa, ele venceu 5 das últimas 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Vasco não vence há 4 jogos, venceu as 2 únicas partidas de 3 que ele jogou em casa. O Atlético Goianiense, ele venceu apenas uma partida em casa nos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? A próxima partida é o Cruz Azul contra o Clube Tijuana no México. Separa essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Verificando o histórico de partidas, nós temos uma média de gols de acima de 2 gols. Em séries, o Tijuana vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, vocês que gostaram dos nossos palpites e chegou até aqui pela primeira vez, beleza? E agora, vou levar vocês para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora eu separei com 4 seleções. Over gol no primeiro tempo para o Partizan Belgrade contra o Deportivo. Separei um over 2,5 gols para o Brentford contra o Leicester e um under 3,5 gols para o Mamelodi Sundowns contra o Sucupuni United. E separei o Paris Saint-Germain para vencer a partida contra o Nantes. Uma odd total de 2,23 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e agradeço sempre vocês por estarem aqui e serem fiéis ao canal e sempre estar comentando. Beleza, galera? Então, aguardo vocês lá no próximo vídeo. Valeu!